Bem-vindo à nova playlist do canal Vinhos de Bicicleta, Vinho Raiz. Eu sou Diego Marra, um enófilo apaixonado e juntos nós vamos nos aprofundar em alguns assuntos relacionados ao vinho. Mas é claro, com aquele linguajar objetivo, descontraído, que já é característica do nosso canal. Hoje a gente já vai entender por que a uva é uma fruta tão importante para a fermentação. Aí entraria a vinheta. Longe da tecnologia que a gente tem hoje, longe do acesso fácil à comida, os nossos ancestrais tiveram que se virar para desenvolver técnicas com os recursos que eles tinham que fizessem as comidas, tudo durar mais. Daí é que surge a ideia de salgar o bacalhau, daí é que surge a ideia de fazer conserva com vinagre. E a fermentação das frutas em uma bebida alcoólica não fugiu muito disso nos primórdios, né? Era uma receita mística. Mística porque os produtores não entendiam os mecanismos da fermentação. Eles viam um recipiente de fermentação lá borbulhando, achavam que aquilo era mágica, força de Deus, né? Então era uma receita mística que permitia transformar uma fruta, que estragava com facilidade, numa bebida que durava mais. E quando eu digo durava mais, quanto mais a bebida durasse, melhor. E é exatamente nesse ponto que a uva se destaca da maioria das frutas. Isso porque, diferente das outras frutas, diferente da maioria delas, a uva entrega para o vinho, para a bebida fermentada, elementos que são mais eficientes na proteção contra a invasão de micro-organismos. São esses micro-organismos indesejáveis que estragam a bebida, estragam as comidas, né? Então isso direcionava a decisão dos nossos antepassados. Eu quero produzir uma bebida alcoólica. Qual fruta eu tenho que plantar? A maioria deles escolhia a uva. Mas calma aí que eu vou te explicar como é que esses elementos funcionam melhor. Em primeiro lugar, elemento 1, a gente tem o álcool. O álcool é um excelente bactericida, o álcool é um excelente antifúngico, a gente está vivendo aí época de pandemia, é álcool em gel para tudo quanto é lado para combater o vírus também, né? Isso porque ele funciona como uma muralha, ele protege o vinho, protege a bebida da invasão de micro-organismos. É muito difícil para o micro-organismo se desenvolver lá. E quanto mais álcool, mais difícil é. Então a gente tem que pensar assim, teor alcoólico de uma bebida baixa é uma muralha baixa. Muitos micro-organismos conseguem entrar. Teor alcoólico alto é uma muralha alta, é mais difícil. Poucos micro-organismos ou nenhum micro-organismo consegue entrar. E esse é o ponto principal, né? As leveduras, elas não conseguem transformar em álcool, elas não conseguem fermentar açúcares complexos, elas só conseguem fermentar açúcares simples. E a maioria das frutas é composta por açúcares complexos, né? Vamos pegar o caso da maçã, da pera, do pêssego, da amora. Essas frutas, elas são docinhas, são gostosas, você consegue comer, mas elas são ricas em pectinas. E as pectinas são açúcares complexos. A levedura ataca o suco dessas frutas e não consegue transformar isso em álcool. Então o teor alcoólico da bebida só é feito com os açúcares simples, então ele fica mais baixo. É uma muralha baixa, né? Mas a uva é diferente. A uva é composta predominantemente de açúcares simples, quase todos eles. Glucose, frutose. Então, quando a levedura ataca o suco da uva esmagada, ele transforma quase tudo, se não tudo, em álcool. O teor alcoólico da bebida vai lá em cima. A gente tem uma muralha alta. Então, a proteção que a uva entrega para o vinho, para a bebida fermentada, é mais eficiente quando a gente fala sobre álcool. Mas o álcool não está sozinho nisso, não. Além do álcool, a gente tem o segundo elemento, acidez. Poucos são os micro-organismos que conseguem se desenvolver num ambiente muito ácido. Então a acidez, ela também funciona como uma segunda muralha, mas aqui a comparação é um pouco diferente. Existem frutas que são muito ácidas, conhecidamente muito ácidas, né? Maçã verde, maracujá, abacaxi, laranja, limão, o azedume do limão, eles são bem ácidos, né? Isso é suficiente? Infelizmente não. Isso porque essas frutas são compostas por ácidos fáceis de se achar na natureza, são muito comuns. Então muitos micro-organismos já possuem adaptação para comer, para absorver como nutriente esses ácidos orgânicos, né? Então por mais que a acidez da bebida fermentada feita com elas no começo tenha uma acidez alta, esses micro-organismos adaptados invadem, começam a comer os ácidos e a acidez ela desce para um ponto crítico, né? Fica lá embaixo, aí é festa. Aí qualquer micro-organismo entra. Então não é tão eficiente assim. Agora, a uva é diferente.
A uva ela é composta por ácido tartárico, predominantemente. Eu sei que o nome é difícil, eu sei que é um nome feio, mas se você vai se aprofundar no mundo do vinho, é importante que você decore, porque você vai ouvir bastante falar de ácido tartárico. O ácido tartárico é raro nas frutas, né? Basicamente só o damasco e a uva que tem esse ácido em quantidades consideráveis. Então, não existem quase micro-organismos que conseguem comer, absorver o ácido tartárico como nutriente. Ele acaba durando mais, ele é mais resistente. Então, vamos comparar a acidez das frutas que não é eficiente, né, aqueles ácidos comuns, a gente tem uma muralha até vistosa, bonita, mas ela é uma muralha frágil, né? Qualquer um chega com uma marreta, derruba, e todo mundo entra. Mas a acidez da uva não, é uma muralha resistente, mais firme. Muralha de pedra, talvez, né? Que você pode vir com a sua marretinha que você não vai conseguir quebrar. Então, é muito importante a gente saber que a uva entrega para o vinho uma acidez mais eficiente na proteção contra a invasão de micro-organismos. Esse é o segundo elemento. Mas o álcool e a acidez não estão sozinhos, tá? Existe um terceiro elemento. Há ainda que algum micro-organismo consiga pular essas muralhas, consiga invadir o vinho, ele não consegue ficar sossegado, porque ele encontra dentro do vinho um exército armado até os dentes, os taninos. A uva é rica em taninos, isso é uma brincadeira, os taninos não são seres vivos e muito menos empunham armas, mas eles têm uma propriedade que é muito interessante, eles são uma substância química que acaba se ligando às moléculas de proteína quimicamente, né? E fazem com que elas percam a solubilidade. Dentro d'água, elas literalmente caem, né? Se precipitam. É isso que acontece na sua boca quando você prova um vinho tânico. Os taninos acabam se ligando nas moléculas de proteína da sua saliva e caem na sua língua, na sua gengiva, né? É isso que traz a adstringência. Pra gente é uma sensação legal, mas pro micro-organismo nem tanto. Isso porque muitos micro-organismos têm um tipo de digestão estranha, esquisita, né? Eles não conseguem digerir moléculas muito complexas de nutrientes. Então eles expelem, eles cospem enzimas, né? E essas enzimas fora do corpo do micro-organismo é que são responsáveis por quebrar essas moléculas mais complexas em moléculas simples. Aí o micro-organismo consegue absorver. Mas o problema para os micro-organismos é que essas enzimas são basicamente proteínas. Então, dentro do vinho, quando o micro-organismo expele as enzimas, elas acabam se ligando aos taninos e se precipitando. Elas não conseguem desempenhar a sua função na digestão do micro-organismo. O micro-organismo não consegue comer. Pergunta da produção. Você conseguiria sobreviver num ambiente onde você não consegue comer? Difícil, com certeza não, né? Então, são esses os três elementos, o álcool, a acidez e os taninos, que trazem para o vinho, que é a bebida fermentada feita exclusivamente de uva, uma eficiência maior na proteção contra os micro-organismos, né? E por isso ele durava mais. Como eu falei no começo, isso direcionou a decisão dos nossos antepassados. Eu quero uma bebida fermentada, eu vou plantar qual fruta? Vou plantar uva. Isso direciona até hoje, né? Quem não gosta de beber aquele vinho envelhecido com 10 anos, né? Altíssimo padrão. Mas, infelizmente, esses conservantes naturais não são perfeitos. Existem micro-organismos que são adaptados a sobreviver e se desenvolver nessas condições adversas e eles vão povoar o vinho com o tempo e vão destruir as suas características. Ou o vinho também pode ser destruído lentamente pelo oxigênio, mas isso já é um papo muito mais complexo e é melhor a gente cuidar num próximo vídeo. Meus amigos, eu agradeço pela audiência e queria que vocês deixassem aí no comentário sobre quais assuntos vocês gostariam de ouvir aqui no Vinho Raiz. A ideia é que a gente vá construindo a playlist juntos, tem muita coisa legal pra gente se aprofundar por aqui, beleza? Saúde e até a próxima!